Agora, não é? Vai, Guga, por Não, segundo Brasil, bloco. Brasil. Cadê o dinheiro, Brasil? Outro assunto aí é o estrangulamento fiscal. Estão dizendo que não tem mais dinheiro para nada. Tá faltando grana, tá faltando dinheiro. E aí, claro, vamos ter que chamar quem entende, né? A gente manja de economia um pouquinho, mas quem manja mesmo é o nosso querido Marcos Vinícius Pestana. Obrigado pela presença. Economista, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFI, que é ligado ao Senado Federal, tem muito prestígio, inclusive, já foi secretário de Planejamento do Orçamento e Coordenação de Minas Gerais, é uma pessoa muito conhecida da política, e está aqui com a gente, vamos nessa. Vamos falar Ô, com o ô, professor ô, ô, economista Marcos Pestana. ô, Começa Pestana, aí. seja bem-vindo, mas antes que você, antes que você comece a responder as nossas perguntas, eu queria só te contar uma historinha que é para te pautar nessa nossa conversa. Quando eu chefiava aqui nos anos 80, meu Deus, como já faz tempo, a redação do Jornal do Brasil, jornal extinto, mas que na época foi um jornal muito importante, eu tinha um problema. Pois é, rapaz, era um belo jornal à época e depois quebrou, como vários outros jornais quebraram. E no Jornal do Brasil, minha maior dificuldade no início aqui na redação da sucursal do Jornal do Brasil em Brasília era fazer com que os repórteres de economia escrevessem de maneira que o leitor entendesse. Porque ele. Entendeu? E eles escreviam ali para eles mesmos entenderem e para quem entendia de economia entender. Mas só que você tem um jornal grande, uma quantidade de leitores muito diversa. Mas a história, deixa eu só concluir essa história. Aí uma vez eu estava tão irritado com isso era no tempo que havia telex, parecia aquelas máquinas de escrever gigantes que transmitia o texto para o Rio. Era transmitido por telex, como se fosse uma máquina datilografar, você batia aqui e saía lá no Rio. É, que eu uma vez chamei Joãozinho, sinto falta dele até hoje. Hoje ele está na Globo como cinegrafista, eu estava. O Joãozinho era um contínuo da sucursal, servia cafezinho, não sei o que, uma pessoa muito, e muito discreta, muito discreta. Uma vez eu chamei o Joãozinho e disse, Joãozinho, lê essa matéria aqui de economia que está para seguir para o Rio, para eu ver se você entendeu alguma coisa. Ele leu, não entendeu nada, ou muito pouco. E eu não posso. Aí eu chamei o pessoal da economia e disse: vem cá, Joãozinho não entendeu. Eles ficaram todo pajo. Eu digo: eu não posso proibir que os Joãozinhos que leem o Jornal do Brasil, eu não posso proibi-los de entender as coisas. O jornal também é feito para todo mundo que o lê. Então, a partir de hoje, nenhuma matéria seguirá mais para o Rio de Janeiro por telex, matéria de economia sem que Joãozinho rubrique, sem que o Joãozinho leia antes e diga entendi ou não entendi. Olha, isso deu uma confusão. Gente pediu demissão e tudo. Depois de um tempo, o pessoal da economia começou a escrever de forma a entender. Feita essa longa introdução, eu queria saber para você o seguinte: o que é estrangulamento fiscal? E por que você acha que a gente está à beira disso? Ver o Guga eu não vejo desde a época que ele fazia umas travessuras jornalísticas no CQC. CQC, né? Ele me botou numa roubada quando eu era deputado e você, Noblar, e você, Noblar, é um amigo muito querido, prazer estar aqui. E olha, não se preocupe, porque eu estou na mesma cruzada, tenho conversado muito com a equipe da IFE, sobre falar português e não economês, para que as pessoas entendam. A rede internacional de IFES é coordenada pela OCDE. Para vocês terem noção, o último encontro internacional, um mês atrás, no Chile, das 6 mesas, duas foram sobre comunicação, Ah, é? transparência e comunicação. Como traduzir para o Joãozinho a linguagem do economês. Mas isso não é
privilégio dos economistas, não, porque todas as corporações fazem da linguagem um muro. Quando o jornalista fala furo, fonte, ele está se apropriando de uma linguagem que só o métier entende. Quando um advogado mete um data venia ou um litisconsortes e tal, é uma proteção corporativa, porque senão parece que você não tem um campo de conhecimento específico que o distingue como profissional, né? Então, os economistas usam o economês para parecer que nós somos seres mais especiais do que somos e que temos um segredo, uma lâmpada do Aladim para os problemas da humanidade. Então, mas o que se trata? Para ser muito na sua linha, porque o cidadão comum, a dona de casa, o trabalhador, ou trabalhadora, eles conseguem compreender exatamente o funcionamento da economia, se as questões foram bem comunicadas, porque eles lidam com o orçamento familiar. Qual que é a situação do Brasil? A situação do Brasil é muito parecida com uma família que gasta mês após mês mais do que ganha. A soma dos salários e das rendas, das pensões, das aposentadorias de uma família, todo mês eles gastam mais do que têm. Isso só tem uma saída, um endividamento que vai crescendo em bola de neve. Você se endivida no carnê, na loja da esquina, no supermercado, você se endivida no banco, no agiota do bairro, você se endivida com um familiar e, de repente, sai do controle. Quando você tem uma situação de desequilíbrio, de estrangulamento orçamentário, que pode ser numa família, pode ser numa empresa, ou pode ser no plano público, no plano governamental, você só tem três saídas. Ou você aumenta a receita, um membro da família vai fazer um bico, ou alguém que não trabalha começa a trabalhar, é aumentar a receita. Outra saída é cortar a despesa. Aí corta o cinema, corta o restaurante, vende o carro e corta a gasolina, passa a andar de transporte coletivo. Então, é um ajuste do estrangulamento. Ou uma terceira saída é vender patrimônio para pagar dívida, para fechar o buraco. Só que é o que nós, economistas, falamos. Você não pode vender a geladeira ou o fogão para pagar o supermercado, porque geladeira e fogão você tem um só. Você vende o fusquinha da família, o terreno da família, você vende a geladeira ou o fogão, e, de repente, no mês seguinte, 2 meses, 3 meses depois, você está tão enrolado quanto. Então, quando você vende uma coisa, você tem que matar dívida. Você não pode gastar em gasto corrente. Então, o Brasil, o fato é que desde 2014, no governo Dilma, o Brasil inverteu e produz déficits primários. Nesse déficit que eu estou falando, déficit primário, que é um palavrão de economista, não estão computadas as despesas com juros, mas estão computadas todas as receitas que o governo recolhe de impostos, tributos, contribuições, rendas que o governo tem, e do outro lado da despesa está salário, previdência, custeio da máquina, investimento, programas sociais. E quando você fecha, o Brasil está sempre no vermelho. Isso está se agravando de uma forma porque as regras, nós temos o orçamento mais engessado do mundo. Não há notícia, no passado ou no presente, de nenhum país que tenha um orçamento tão rígido, tão engessado quanto o Brasil. E está caminhando para uma situação insuportável. Não são só as projeções da IFE, são os próprios números do governo. Se vocês se derem o trabalho de ir lá no anexo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo mandou para 26, que está no Congresso Nacional, nas tabelinhas está lá dito que as despesas discricionárias, ou seja, as despesas onde o presidente da República
pode efetivamente mandar vão ser negativas a partir de 2027, crescentemente negativas, 27, 28, 29, 30. Então, não precisa de presidente da República. É melhor contratar um contador, um síndico, que vai coletar os impostos e repassar, porque todas as despesas vão ser obrigatórias, vão ser rígidas. Não vai ter investimento, não vai ter PAC. Imagina, por exemplo, uma situação onde as Forças Armadas não vão ter munição, a Polícia Federal, o IBAMA não vai ter gasolina, as repartições Ô, públicas não vão ter internet, água, luz, telefone, aluguéis, gasolina. Então, assim, Pestana, isso é o estrangulamento absoluto que nós estamos caminhando e que está nos números do governo. Não, não é uma projeção da IFE. Os próprios números do governo mostram essa crônica da morte anunciada, que nós já viemos falando nela desde final de 2023. E agora essa discussão está pública, com essa celeuma toda, com essa polêmica do agora, IOF. Pestana, a culpa Diga. por a gente estar chegando nessa situação onde vai sumir o dinheiro para arcar com todas essas despesas aí, a culpa é de quem? É É de dos um governos? processo, é de um processo de construção de regras insustentáveis, porque você tem já uma situação de desequilíbrio desde 2014. E aí, ao invés de corrigir a rota, cortando despesa ou aumentando receita, você foi deteriorando ao longo do tempo e você tem as correções automáticas das despesas. As despesas, você já está no vermelho. Você já está na situação daquela família que gasta mais do que tem. E aí, a cada ano, você agrega mais dívida, mais buraco, mais déficit, porque as despesas crescem mais que as receitas. Simples assim. Por quê? As principais receitas da grana que o presidente Lula, o seu governo tem, para um número com muito zero, 2 trilhões e 300 bilhões. Esse é o dinheiro líquido, depois que transfere os direitos constitucionais para estados e municípios, depois que faz a renúncia dos incentivos e tudo, sobra no final das contas para o presidente da República governar 2.300. Desses 2.300, 80% vão com 6 despesas: previdência, folha salarial de civis e militares e de todos os poderes, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, auxílio-desemprego e abono salarial. Essas 6 despesas levam 80 em cada 100 reais que o presidente tem para governar. Aí vem a vinculação da educação e da saúde, que é uma prerrogativa estabelecida para a educação e saúde pela Constituição. Aí vem os precatórios, decisões judiciais. Vem o fundo do Distrito Federal, que é o fundo que sustenta a vida do DF. Quando você vai ver, de tudo que é obrigatório, vai 95 em cada 100 reais. O espaço de manobra que o presidente tem são 5 reais em cada 100. Só que isso vai tender a zero. O presidente vai ser uma rainha Elizabeth. Ele não vai ter PAC, não vai ter estrada, aeroporto, obra, projeto de irrigação, soluções hídricas, saneamento, moradia, tecnologia. Então, o Brasil está caminhando para uma situação que é insustentável do ponto de vista orçamentário, é um estrangulamento pleno e uma mediocrização da semente que planta o futuro para as novas gerações. Que país que nós Mas, mas, esperamos? mas, Pestana, deixa eu te interromper de novo. Eu volto à pergunta anterior, talvez reformulando. Isso é culpa só do governo?
ou principalmente do governo. Quando eu falo governo, eu estou falando ao longo do tempo. Não Sim. tivemos, não é apenas este governo, também governos passados. Ou tem mais culpados nessa história? E quais são? Não, a principal despesa, por exemplo, que desses 2,3 bilhões, metade quase é previdência, é um problema no mundo inteiro. Você vê, o presidente Macron na França estava apanhando por causa da reforma da Previdência que ele estava propondo. Esse é um fato universal, o envelhecimento da população. É menos gente contribuindo e mais gente usufruindo. É muito mais aposentado e pensionista que jovens entrando no mercado de trabalho e contribuindo para a Previdência. Então, isso não é culpa de ninguém. As regras do Brasil é que são muito flexíveis e sempre pró-gasto, pró-ampliação do gasto. Então, você tinha que pegar cada um dos itens significativos, as renúncias fiscais, as despesas tributárias, os incentivos que você dá, a questão da previdência, a questão da reforma administrativa, você tinha que abordar isso, as vinculações, as indexações, quer dizer, tinha que soltar o orçamento, porque o nosso orçamento é rígido, ele é todo obrigatório praticamente. Então, isso não Isso só funciona. depende, isso só depende do governo, seja do governo da hora, enfim, Não, só depende do governo, depende do do governo e do Congresso. Congresso, né? E também do Judiciário, porque muitas vezes decisões do Judiciário, teve a famosa tese do século, que era um conflito de visões que foram judicializadas e que teve um impacto bilionário, uma decisão do judiciário. Mas foi um erro lá no passado que gerou insegurança jurídica. Quem foi prejudicado entrou, ganhou e gerou um passivo enorme, uma dívida enorme. Então, não é uma questão de procurar culpados, quer dizer, quem tem responsabilidade de resolver é o governo federal em diálogo com o Congresso. E Os agora, dois estão de. essa o- polêmica o- recente do IOF, desse pacote, dessas mudanças de aumento de impostos, levantou isso muito claramente. O primeiro caminho para se lidar com algum problema é tomar consciência. Então, essa polêmica instalada, onde o Congresso sinalizou que ia derrubar o decreto que aumentou o IOF, isso mostra, e aí o Haddad, a equipe econômica, botou na mesa um elenco de alternativas para discussão, isso mostra a tomada de consciência sobre o problema, né? Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser corrigido. Eu tenho usado uma frase do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, é que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Então, a solução da crise fiscal não vai ser tomada por boniteza, mas por precisão. Mas você não acha que esse Congresso ele é muito, ele se empenha muito mais vamos dizer, em criar despesas, ou pelo menos benefícios para si mesmo, do que em focar nessa necessidade de cortar de despesas? Mas, Noblar, esse é o mal de nós economistas. Os economistas são chatos. São aqueles que a festa está bombando, o volume lá em cima, ele vai lá, ó, o síndico vem aqui, vamos abaixar o volume. É o que dá más notícias. Né? O bacana é gastar. Na nossa vida particular, a gente não quer melhorar a casa, não quer viajar, não quer beber bons vinhos, ir em bons restaurantes, mas às vezes tem uma coisa chata para burro, chama restrição orçamentária. A gente não pode tudo o que quer. Então, os economistas dão essa péssima notícia. É evidente que os deputados e senadores, eu já fui deputado 12 anos, já fui vereador 6 anos, eu sei, já senti a lógica dos parlamentares,
O bacana é gastar, é investir, é inaugurar hospital, é inaugurar escola, é fazer as coisas acontecer. Mas nem tudo que a gente quer é possível. Tem uma restrição chamada orçamentária. Então, tem que saber isso que se chama responsabilidade fiscal. É fazer uma política inteligente, qualificada de gastos, dentro do dinheiro disponível. Infelizmente, nós ainda somos um país emergente relativamente pobre. Então, a gente não pode tudo. E essa é a discussão que, inevitavelmente, assim como o sapo pula, o próximo presidente da República tem um encontro inequívoco, inadiável, inexorável com uma profunda reforma fiscal. Porque simplesmente não vai ter espaço para governar. O governo não vai governar. O futuro presidente da República, com os números que estão na LDO, é como se fosse uma Rainha Elizabeth, porque o orçamento é todo engessado, 100% obrigatório. Guga, Olha, estamos terminando já, mas a se confirmar esse estrangulamento fiscal, o que que aconteceria com as emendas parlamentares? Elas também sofreriam ou elas seriam remanejadas para pagamento obrigatório, só que direcionada pelo deputado, ou isso não faz sentido? Qual que seria o futuro da emenda parlamentar, que é o que movimenta, sustenta, estimula boa parte do trabalho dos deputados hoje? As emendas, Guga, correspondem a 2% da receita total. São hoje 50 bilhões em 2 trilhões e 300 bilhões do orçamento. E desses 50, são obrigatórias pela Constituição, por emendas constitucionais aprovadas, as emendas individuais e as emendas de bancada regional, as 27 bancadas regionais. E essas despesas estão dentro dos gastos obrigatórios. Mas vai chegar uma hora que não vai ter recurso nem para as emendas. Isso é que está desenhado nas projeções que a IFE faz e que o próprio governo faz lá no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi enviado há 2 meses atrás para o Congresso Nacional. Então, não vai ter espaço. Em 27 não tem PAC nenhum, investimento nenhum, estrada, ferrovia, nada. Nada de novo. Nada que plante o futuro, nenhum projeto de inteligência artificial, de robótica, nada ousado como semente do futuro. Em 28, já não tem dinheiro para as emendas parlamentares. Então, assim, é inevitável que se gere um diálogo nacional pilotado porque nós vivemos no presidencialismo, por mais que atualmente não pareça, mas nós vivemos num regime presidencialista. Isso cabe à liderança, ao presidente da República, dialogando com o Congresso e com a sociedade. Porque aquela coisa também, qualquer coisa, qualquer aumento de receita ou corte de despesa, prevalece a regra do farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo é a favor do ajuste, mas quando mexe no seu assunto particular, fala: não, espera aí, aqui não, vamos por outro lado. Então, é muito importante ter um diagnóstico preciso e a capacidade de diálogo, de construir saídas, porque o caminho, a trajetória assim, nós não estamos na beira do abismo, como esteve a Argentina e como está a Venezuela. Mas se a gente for muito insistente e competente, nós vamos chegar na beira do abismo. A IFE está avisando. Se a gente quiser, a gente chega lá. Mas podemos evitar isso com um pacto de uma profunda reforma fiscal que coloque o Brasil nos trilhos, estanque o crescimento da dívida e recupere a capacidade de investimento. Os países asiáticos investem, em média, 35% dos seus PIBs. O Brasil está investindo 17%, chegou a 16%, que foi o fundo do poço. Aí é que está o futuro para a molecada, para as crianças, para os jovens.
é o Brasil que a gente está desenhando. Nós tínhamos, em 1980, a mesma renda per capita, o mesmo padrão de vida que a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul tem 3,4 vezes mais a renda per capita brasileira. Alguma coisa deu muito certo lá e muito errado aqui, para que a gente descolasse e comesse poeira da Coreia do Sul. E se a gente insistir muito nos erros, daqui a pouco, daqui a 40 anos, o Vietnã nos passa. A Indonésia, a Tailândia. Nós precisamos tomar juízo e aprender com a história. Pestana, muito obrigado pela sua participação. Como esse, mas não é essa a única razão de você estar aqui. Como esse é um problema que ainda vai rolar por muito tempo, até que chegue ou não a bom termo, vamos se reencontrar. Vamos reencontrar e até com mais frequência. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Obrigado pelo Pestana. convite. Guga, Ricardo, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Guga, e aí? Ó, Temos. Diga.